Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim especial, porque esse ano é um ano diferenciado para a agricultura brasileira. A gente tem aí análises e previsões de uma safra recorde, mais uma safra recorde para o Brasil. A Conab está falando de uma safra de quase 290 milhões de toneladas, 14% a mais do que na safra anterior. Só para a soja, a Conab está falando de 141 milhões de toneladas produzidas nesta safra que está começando agora. Tem consultoria que já fala em muito mais que isso, 145, tem gente falando até de 147 milhões de toneladas de soja. Mas para garantir esses bons resultados, a planta precisa estar bem protegida. A planta precisa passar por um processo de prevenção, de cuidado muito grande para que o potencial produtivo dela seja expressado. E a gente traz para vocês, nesse boletim agora, um produto novo que está sendo colocado no mercado pela Ouro Fino Agrociência para trazer mais proteção, principalmente no que diz respeito à ferrugem asiática, que é o grande problema aí da sojicultura brasileira, tem sido assim nos últimos anos e todo cuidado é pouco para evitar que os danos se estabeleçam nas lavouras e que, de fato, isso se torne em prejuízo. Quem traz mais detalhes para nós e traz mais informações desse produto da Ouro Fino é o Lenison Carvalho, gerente de marketing de grandes culturas. Está aqui com a gente, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um ano importante, desafiador, com grande potencial, mas o produtor não pode baixar a guarda não, né, Lenison? A gente viu aí em anos anteriores a ferrugem meio que sob controle, enfim, os produtores fizeram a parte dele, o clima também acabou ajudando, mas ferrugem é sempre ferrugem e a gente não pode dar bobeira com ela não, certo? Certo. É um prazer estar aqui com vocês. A ferrugem é a principal doença na cultura da soja. É uma doença que foi identificada aqui em 2001. A partir daí, ela cresceu em todo o território brasileiro, causando prejuízos bilionários. Então, sempre que se pensa em cultivar soja, tem que ter em mente um bom manejo para a ferrugem asiática. É a principal doença, lógico. Temos outras que incidem sobre a soja, mas se a ferrugem não for controlada, você não tem espaço nem para as outras doenças se desenvolver, porque a sua agressividade e a sua capacidade de causar dano é muito elevada. E a capacidade do fungo de mudar também, né? De mutar, né, Lenison? Isso tem sido o grande desafio aí da produção, né? E da pesquisa, inclusive. Com certeza. Hoje a gente tem diversas raças, né, do fungo espalhadas em todo o território brasileiro, várias delas resistentes ou tolerantes a mecanismos de ação que nós temos hoje no mercado, né, que são os produtos, os fungicidas. Então, o manejo adequado é ideal para que você tenha um bom controle. Isso, a partir do momento que você tem desde o vazio sanitário, que já é para diminuir a pressão de inóculo na área, e aí a escolha ideal dos cultivares, o plantio na época correta, e posteriormente o cuidado utilizando os fungicidas, é essencial para que você tenha um manejo dessa doença e também um manejo da resistência. A escolha correta dos fungicidas e você posicionar ele de forma adequada no melhor momento é o que vai trazer o sucesso para você na proteção da sua lavoura e, consequência, também no manejo de resistência dessa doença, que é importantíssimo a gente preservar as tecnologias que existem hoje, pois a cada dia está mais difícil da gente trazer novas moléculas com um mecanismo de ação diferente. A gente tem novas moléculas, porém, ela atua no mesmo sítio de ação, são mecanismos de ação que são similares às que existem no mercado. Consequência disso, você não vai estar manejando a resistência da doença. Só para a gente trazer aqui à tona de novo essa discussão, essa resistência foi adquirida a partir do momento que o produtor começou a aplicar a mesma molécula em vários anos seguidos, de uma forma constante lá na lavoura. O fungo viu que aquilo ali dava para ele dar aquela enganada, fazer a mutação necessária e
enfim, acabou se tornando resistente aí àquela molécula, né? Então é importante, isso que você está falando é importante para que o produtor entenda o que acontece na lavoura e adote os melhores mecanismos de ação existentes no mercado. Isso, a resistência é uma característica genética que é herdável. Então, você tem indivíduos, no caso aí, fungos, que possuem característica de resistência a esse mecanismo de ação e eles vão se multiplicar e, consequentemente, gerar uma população resistente. Quando a gente faz o uso, vamos falar de forma indevida dessas ferramentas do controle químico, a gente seleciona os indivíduos que são tolerantes ou resistentes e, consequentemente, eles vão multiplicar naturalmente no ambiente. E isso permite o que aumente a pressão desses inóculos, no caso aí para doenças, e essas ferramentas elas passam a não ter aí uma efetividade de controle. Então, essa característica já é genética e ela é herdável. O que a gente faz é selecionar esses indivíduos que são resistentes e, tendo as condições adequadas, eles vão se multiplicar e vão criar populações resistentes, o qual vai expandir por todo o território brasileiro. E, portanto, a utilização de um produto mais eficiente, completo e que seja que tenha ações diferenciadas sobre o fungo, isso além de fazer um controle mais eficiente da doença, ele vai também ajudar no que você chamou lá na frente do manejo da resistência, certo? Certo. A escolha de ferramentas adequadas que tenham a melhor performance e também que atuam com um mecanismo de ação diferente é o que permite com que você tenha o conjunto, né, que é você controlar o patógeno e também controlar a espécie que seja resistente a outras moléculas. Então, esse conjunto que a gente traz de tecnologia, de combinações desses ativos, permite com que a gente maneje essa doença, essa resistência, mantendo um excelente controle, protegendo a planta e também tendo como reflexo ao auxílio no manejo de resistência que vai favorecer a melhor eficiência de outras ferramentas ao longo do todo o ciclo aí da cultura. Toda a tecnologia que a gente trabalha, a gente pensa a longo prazo. Então, para você ter uma tecnologia que seja efetiva a longo prazo, você tem que ter dentro dela ferramentas que manejam a resistência para que ela possa se perpetuar por um período de tempo maior, mantendo a sua alta eficiência de controle. E daí que entra o pontual, que é o produto que vocês estão disponibilizando já para essa safra para o produtor, certo? Certo, com certeza. O pontual é uma ferramenta importantíssima no manejo do produtor, porque ela combina três ativos muito importantes para o manejo de doença, principalmente ferrugem asiática. A gente tem a combinação de ativo que permite uma melhor proteção da folha. Então, a partir do momento que o esporo vai ser depositado sobre a superfície foliar, que entra em contato com o ativo, ele já inicia o seu controle e as características que eles trabalham em vários sítios de ação. Então, isso permite com que você tenha um controle daquele patógeno com vários sítios de ação ao mesmo tempo. E isso é o manejo de resistência, porque quando você utiliza apenas ferramentas que possuem um mecanismo de ação, ele vai atuar apenas em um sítio. Se aquele patógeno ele tiver uma tolerância, uma mutação ou algo que ele consiga ter uma resistência com relação àquela ação do fungicida, ele vai continuar se multiplicando. E o pontual não, nós trouxemos três ativos e a primeira formulação tripla contendo clorothalonil no mercado, o qual permite você ter alta eficiência pelo manejo das doenças, seja o efeito protetor, seja o efeito preventivo e seja o efeito curativo. Então, nós temos aí uma tripla proteção para que a cultivar ela esteja nas suas melhores características para desenvolver e para produzir. Tudo isso aliado a um exclusivo agente tensoativo, um complexo que a gente trabalha de agentes tensoativos, que confere fotoproteção, menor lavagem por chuva devido à sua melhor adesividade e melhor sistematicidade. A gente fala, produto não é apenas ativo, é toda a tecnologia que você consegue colocar na formulação. Nós trabalhamos muito com diversos protótipos, com várias instituições de pesquisa para que a gente tenha a melhor performance, ou seja, você colocar o ativo
na quantidade ideal para que ele possa ter o melhor controle, seja sobre a superfície da folha, seja no interior do mesófilo, seja no interior da folha translocando para outras estruturas, o que permite um melhor controle como um todo e tendo aí diversos mecanismos de ação atuando no indivíduo, no patógeno. Você falou dessa característica de adesividade. Esse foi o grande problema no início, né, da utilização dos protetores, porque era um produto muito, como é que eu vou dizer, lavado pela chuva, né? O pessoal costuma dizer isso no campo. Você aplicou, se chovesse ali algum tempo depois, você já perdia o efeito desse produto. A tecnologia ajuda nesse sentido, então, né? Com certeza. Esses produtos, eles possuem benefícios, vários benefícios que a gente pode citar. Porém, as formulações que existiam, elas não possuíam uma tecnologia que permitisse com que eles ficassem maior período de tempo sobre a superfície foliar. Então, se você tivesse chuvas, logo, logo eles eram lavados, você perdia o produto e, como consequência, a planta ficava desprotegida. Tudo que nós estamos trabalhando para que ele possa permanecer um período de tempo maior e, com isso, o contato, né, do patógeno, do esporo que vai vir através dos ventos, e sobre esse produto você tem aí um período de controle maior quando ele permanece sobre a superfície foliar. São características novas que a gente está trazendo nessas formulações, e aí o potencial dessas formulações é muito grande, que a gente colocou no pontual todos esses efeitos de proteção, todas essas características também aliadas à sistematicidade, para que você tenha o ativo que é importante estar sobre a superfície foliar por um período de tempo maior, o ativo que é importante que você penetre na camada foliar, porque ele vai pegar o estágio do fungo mais avançado, e também a redistribuição desses produtos aí na superfície foliar e de ativos também dentro da planta. São inovações que trazemos para o mercado, o qual permite uma melhor eficiência e, consequência, uma melhor produtividade também aos nossos clientes. Bom, então vamos dar nome a esses ativos. O clorotalonil você já citou aí, né? Que é o Sim. protetor da planta. Quais são os outros dois? Você me falou de uma tripla proteção, né? Além do clorotalonil, a gente traz a estribulina, que é a azoxastrobina, que é uma estribulina muito importante também no manejo de doenças, e o nosso triazol, que é o ciproconazol. Então, nós temos a característica do clorotalonil como um fungicida protetor multissítio, que atua em vários sítios ao mesmo tempo, como foi falado, desde respiração celular, desde membranas, transporte de elétrons, entre outros. A gente tem a característica da azoxastrobina, que também atua aí na respiração celular, no transporte de elétrons. E a gente tem também a característica do ciproconazol, que atua na inibição de ergosterol, que é uma substância muito importante para o desenvolvimento desse patógeno. Então, nós associamos várias características dessas moléculas que, em conjunto, permite um melhor controle das doenças, em destaque da ferrugem asiática. Muito bem. E no caso específico do pontual, qual é o momento adequado de aplicação e por quê? O momento adequado é no final do vegetativo e início do reprodutivo e 14 dias após essa aplicação. Por quê? Porque nesse momento a gente tem uma incidência, principalmente da ferrugem asiática e de outras manchas, muito forte. Então, é o momento de você fazer a base. Você fazendo uma boa aplicação, você protegendo a planta, a partir do momento que ela continua o seu desenvolvimento, ela vai permitir se expressar melhor seu potencial produtivo. Nessa fase, no final do vegetativo e início do reprodutivo, você consegue atingir melhor o baixeio também da planta. Então, a tecnologia de aplicação é essencial para que você possa, com o produto, chegar ao baixeio da planta e aí permanecer aquela proteção por um período de tempo maior. Lembrando, a ferrugem ela começa a se expressar no terço inferior da soja. Então, você já tem que fazer um bom manejo para que essa parte esteja protegida. E aí, quando a soja começa a fechar, as aplicações no baixeio são mais difíceis. Então, você tem que fazer essa proteção inicial e a partir do momento que é feita essa proteção, você vai continuar 14 dias reaplicando ele e aí protegendo também as demais partes da planta, melhorando o controle e estendendo esse período de proteção à cultura.
Uhum. No caso, você citou aí duas aplicações no ciclo. É preciso fazer a rotação de produtos químicos ou, se for necessário mais uma aplicação, o pontual pode servir também, Lênison? Nós recomendamos no máximo 2 aplicações por ciclo. Por quê? Porque nós entendemos que também existem outras ferramentas, até no portfólio da Ofino, como o Teburaz, como o próprio Eleve, que complementam o controle dessas doenças. Isso permite que você tenha também uma rotação de ativos. Muitas vezes não é uma rotação de mecanismo de ação, mas existe uma rotação de ativos ao qual complementa o controle juntamente com o pontual. Durante o ciclo da soja, a gente tem aí, em média, aí, de 2 até 4 aplicações. Então, você permite aí o uso do pontual também em conjunto com outras tecnologias que vai proteger a planta durante todo o seu ciclo. Isso é importante, né? Porque a gente tem acompanhado muito aqui, Lenison, o produtor reclamando de outras doenças além da ferrugem asiática, né? A ferrugem meio que já se convencionou um bom controle, ou pelo menos uma boa convivência com ela, mas chegou um momento que outras doenças começaram a se destacar também, a ponto de trazer prejuízo para o produtor. Não que elas não existissem, mas lá atrás elas tinham uma importância menor em termos de prejuízo. No caso específico, o pontual também ajuda no controle dessas doenças? Com certeza. A partir do momento que a gente controla a ferrugem, abre espaço para outras doenças aí crescer no sistema. Porque onde que você tem uma incidência muito forte da ferrugem, a velocidade de disseminação dela e a agressividade que ela tem, ela causa uma desfolha muito rápida. Muitas vezes não tem o tempo para outras doenças se desenvolver e ter a sua importância. Porém, a partir do momento que a gente faz um bom controle de ferrugem, outras doenças passam a ser importantes para ser manejadas, como mancha-alvo, como antracnose, como o complexo de DFCs. A gente já tem o registro já de septória na nossa bula e a gente está estendendo também para outras doenças, porque a gente sabe que essa tecnologia ela tem um bom controle no complexo de doenças como um todo. E isso permite o quê? Que você tenha uma soja mais sadia. Consequência disso é você ter um produto completo que permita com que você maneje o complexo de doenças. Você consegue olhar muito além da ferrugem. E é isso que nós estamos vendo com o pontual e é isso que a gente vai seguir com o registro para outras doenças e inclusive para outras culturas também. Como é que foi a performance do pontual no manejo da ferrugem, dessas doenças, enfim, o que vocês observaram durante o período de testes aí do produto? Nós temos excelentes resultados do pontual, feitos tanto internamente como diversas instituições de pesquisa, renomadas instituições, o qual permite que a Orofino tenha a certeza que a gente tem uma excelente ferramenta aí para longo prazo. O pontual, ele trouxe a eficiência de controle igual ao que a gente, ou até melhor, diversas ferramentas que nós temos no mercado consideradas premium. E até novas moléculas que ainda não estão sendo comercializadas, mas que quando a gente coloca nos ensaios que são cooperativos, a gente consegue comparar a eficiência do pontual com elas e ver que a gente tem sim um fungicida com excelente eficiência e com a longevidade muito grande para a gente poder trabalhar no mercado. Tudo isso traz segurança para que todo o nosso time esteja no campo recomendando e permita uma melhor experiência ao cliente e uma rentabilidade melhor através da sua produtividade. Muito bem. E durante a nossa conversa, você citou também outros produtos que acabam ajudando aí, né, a melhorar o desempenho, enfim, a fazer a proteção da lavoura. Você gostaria de destacar algum produto, enfim, principalmente produtos que casam bem aí com o pontual? Hoje a gente tem no nosso portfólio a Teburaz, que é uma mistura dupla, além dos protetores como o Eleve e o Nilus, que atua muito bem no manejo de doenças na cultura da soja. Além disso, a gente sabe que o mercado ele tem várias ferramentas também que são importantes e que o produtor, sim, vai adquirir de diversas empresas essas ferramentas para compor o seu manejo. E, além disso, nós vamos trazer para o mercado ferramentas importantes aí que trazem, além da toda a tecnologia que nós estamos colocando no pontual, moléculas
diferenciadas que a gente pode trabalhar ao longo de todo o ciclo da cultura. Então, para o produtor hoje, ele tem várias ferramentas no mercado que ele pode, sim, juntamente no nosso manejo, agregar aí ao longo do ciclo da cultura da soja. Legal. O importante é que ele tenha uma lavoura protegida e que essa lavoura, no final das contas, possa expressar todo o potencial produtivo dela, né? Tudo o que a gente faz é para proteger a planta. O potencial produtivo é genético. Então, tudo o que a gente faz é proporcionar as melhores condições e proteção para que essa planta possa crescer, desenvolver e ter uma excelente produção. Hoje a gente ainda não consegue chegar ao máximo potencial desses cultivares, mas a gente está trabalhando muito forte nisso, tanto na parte de fitossanidade, como na parte também de nutrição, para que a cada dia a gente consiga ter recordes de produtividade e de produção como um todo também. É o que foi falado no início e é o que a gente busca sempre, é produtividade para que tenha uma melhor rentabilidade sobre o cultivo. Muito bem. Você começou dizendo que a ferrugem da soja é a principal doença hoje para o setor, mas outras doenças, ao longo da entrevista, você citou que outras doenças também já ganham a sua importância. O que você destacaria em termos de atenção para o produtor, principalmente nessa safra, Lênison? Eu destacaria principalmente a mancha-alvo, que é importante em diversas regiões. Ela está muito vinculada também à suscetibilidade do cultivar. Então, a partir do momento que você escolha um cultivar que ele tem uma suscetibilidade maior para a mancha-alvo, tenha em mente que você vai precisar ter ferramentas ali de proteção para que ela não possa causar prejuízo à sua lavoura. Isso é muito importante. Doenças de final de ciclo também vem crescendo em muita importância, porque a gente está sabendo manejar bem ferrugem, mas essas doenças roubam muita produtividade. E elas podem vir de forma, como dizemos, silenciosa, e ela vai roubando ali 2, 3, 4, 5 sacas, que afinal você acaba não vendo, mas quando você tem um manejo efetivo dessas doenças, você vê que a sua lavoura produz mais. Então, ficar atento à mancha-alvo, ficar atento também às DFCs, e em regiões que você tenha problema com mofo branco, é lógico que você tem já tem em mente que você vai precisar fazer um manejo para ele também. Essas doenças que aparecem no final do ciclo da lavoura, elas já começam a chegar na planta lá no início. Por isso que você destacou a importância de proteção aí do terço de baixo da planta, né? Essas doenças, a gente fala final de ciclo, mas ela incide na fase inicial, até nas primeiras folhas. E ela vai se desenvolvendo ali porque ela consegue ficar com um período maior de tempo no sistema. Então, ela vai se desenvolvendo ao longo de todo o ciclo da cultura e mais ao final é que a gente nota o poder, né, delas de desfolha, de causar prejuízo. Porém, ela já está no sistema desde a fase inicial, desde a parte de germinação que inicia as primeiras folhas, elas já podem estar ali presentes. Então, o cuidado desde o início, vindo do tratamento de semente adequado e posteriormente com aplicações foliares para que você tenha a proteção dessa planta nos estádios iniciais e aí a gente vai complementando ao longo do desenvolvimento dessa cultura. Isso é muito importante ter em mente. Não dá para controlar a doença de ciclo lá no final, doença de final de ciclo, no final do cultivo. Por quê? Porque ela já está presente, então você tem que ir manejando ela ao longo de todo o seu cultivo até a colheita. E tomar cuidado também para que as sementes e os grãos estejam saudáveis e não disseminem essa doença para outras áreas. Muito bom. Lênison, o pontual já está disponível já para essa safra? Como é que está a adesão? Enfim, qual a expectativa de vocês em relação ao produto? Nós estamos lançando ele essa semana, ele já está disponível para comercialização. A nossa expectativa é ainda pegarmos um bom volume nessa safra. A gente sabe que grande parte foi negociado no início do ano, mas nós vamos fazer sim, uma base para desenvolver, para o produtor conhecer o nosso produto. As consultorias já conhecem grande parte delas e nós vamos trabalhar forte para que as demais também tenham uma excelente experiência com o nosso produto e fazendo uma excelente base, a gente sabe que a gente vai crescer muito em volume ao longo dos próximos anos. E esse ano vai ser um ano de um bom trabalho de conhecimento por parte dos nossos clientes
e que a gente sim vai capturar valor ao longo dos próximos anos. Já está disponível, procure o nosso time e temos um excelente safra, um excelente prazer em atendê-los e que vocês tenham a melhor experiência com o nosso produto. Boa. Bom, só para a gente encerrar então, a palavra é sua, deixa a mensagem para o produtor. Imagino que a gente tem aí um grande desafio pela frente, mas com um grande potencial também, né, Lênison? Com certeza, nós temos um grande desafio, uma safra que promete muito, tanto na questão de produtividade, aumento de área e rentabilidade para os produtores. Nós temos as commodities ainda em preço muito bom e o qual a gente está junto para que o produtor possa ter uma excelente safra, uma safra que possa produzir bem e ter uma excelente rentabilidade. Isso permite com que toda a cadeia ganhe, porque são os nossos clientes, são os produtores que trabalham a cada dia para produzir e para sustentar toda essa cadeia produtiva. Então, contem conosco, a Orofino está de portas abertas e procure-nos sempre que precisar, estaremos disponíveis. Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, contar mais um pouquinho do trabalho de vocês aí na Ouro Fino. Enfim, qualquer novidade, estamos aqui de portas abertas para poder transmiti-la aí para os nossos internautas, principalmente quando ela está envolvida aí na possibilidade de se ter eficiência, de se garantir boa produtividade e de se ter bons resultados aí na safra. Obrigado pela participação, volte sempre. Nós é que agradecemos e voltaremos, pois teremos novos lançamentos aí por vir nos próximos dias. Muito obrigado. Legal. Um abraço para você então, Lênison, e até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Lênison Carvalho passando o recado, portanto, produto novo aí para o controle da ferrugem asiática, mas também para outros fungos que estão surgindo aí com tanta importância quanto a ferrugem asiática no quesito prejuízo para as lavouras. Ele citou mancha-alvo, ele citou mofo branco, citou doenças de final de ciclo, enfim, doenças que acabam em determinado momento tirando aí a sua renda, a produtividade potencial da sua lavoura. Fique atento aí, portanto, às novidades do mercado para fazer o controle efetivo aí, a proteção de fato da sua lavoura. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.